Você pode glorificar o Senhor. Romanos 12. Bem, todos acharam? Eu quero ler com vocês a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Eu os exorto, portanto, irmãos, tende em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus, ou santo para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógico que de vocês, ou o culto que você vai oferecer ao Senhor. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões deste mundo. Em vez disso, continue-se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Amém? A tua versão é meio um pouco diferente, né? Mas é o mesmo sentido. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Portanto, todos concordarão. Eu achei tão interessante essa versão da Bíblia. Todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender essas três condições aqui. Às vezes a gente tem dificuldade de concordar que o desejo de Deus é bom, é satisfatório e é fadado ao êxito. Porque quando as coisas não dão certo, a gente começa a pensar assim: Deus, por que o Senhor está me trazendo esse sofrimento? Por que o Senhor está me colocando nesse deserto? Por que eu tenho que passar pela prova? Não é assim que geralmente as pessoas falam? De forma religiosa, é o que elas acreditam, que todo sofrimento foi dado por Deus, como se Deus precisasse nos provar alguma coisa, ou que nós tivéssemos que vivenciar alguma coisa para que Deus pudesse aparecer como bom moço, nosso Superman, e possa resolver nossos problemas. O nosso herói chegou. Eu me lembro de um desenho, não era nem desenho, do Chapolin, Colorado, que tinha, a vítima sempre dizia assim: agora quem poderá nos defender? A gente imagina que a nossa vida é dessa forma. Quando a gente começa a viver as dificuldades e as lutas, a gente começa a achar que Deus, de alguma forma, está gerando isso para que a gente possa aprender alguma coisa, ou possa superar algumas dificuldades. Tenho ensinado a vocês que nosso Deus não é sádico. Tenho mostrado para vocês que nosso Deus não é sádico. O que é ser sádico? É ter prazer no sofrimento. Se Deus tivesse prazer no sofrimento, Ele seria um sádico, porque estaria colocando sofrimento sobre nossas vidas para depois Ele vir e resolver os nossos problemas. A verdade é que os sofrimentos que nós passamos são consequências de escolhas que fazemos. Escolhas que muitas vezes fazemos movidos pela emoção. E como a emoção se manifesta? A emoção se manifesta quando a gente planeja alguma coisa e as coisas fogem do nosso controle. E aí a gente começa a ficar desesperado, ansioso, preocupado, e aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito. E aí a gente faz. Nós não queremos a consequência, mas as consequências ocorrem, elas acontecem. Por isso, o ser humano encontrou uma forma de repente, perseverar diante dos seus desafios. Eu falava aqui de manhã, o ser humano tem, pela sua natureza, a lei da comparação. Todo ser humano se compara ao outro.
Então, se o ser humano que você se compara, você se sente superior a ele, você se envaidece e acha que é melhor. Se você acha que o ser humano na qual você se compara é melhor que você, então você fica humilde. E algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso, porque quando se envaidece, pisa. Quando se sente inferior, fica se sentindo o pior dos piores, humilhados. Você quer ver uma coisa? Toda pessoa, para se dar bem na vida, ela sempre usa a comparação ao outro para mostrar como exemplo. Você viu fulano? Fulano saiu de não sei o quê e chegou não sei até onde. Está vendo? Ele venceu. Se ele pode, você pode também. Lei da comparação. Quer ver outro tipo de comparação? Fulano não estudou. Fulano não fez nada nessa vida. Ciclano, olha como ficou a vida dele. Você quer essa vida para você? Não é assim? A gente se compara para chegar a algum lugar e a gente se compara também para não ser o que o outro é. Pensando nisso, eu comecei a meditar como deve ter ficado o coração dos filhos de Abraão quando, na divisão da sua herança, ele pega toda a sua herança e dá para o Isaac. E o resto dos seus filhos recebem o quê? Presente. Olha que interessante. Na partilha de bens de Abraão, toda a herança de Abraão foi dada para Isaac. Mas os outros filhos, porque Abraão não teve só Isaac e Ismael, ele teve outros filhos de outras mulheres, depois que Sara morreu. Estes filhos receberam presentes. Então é mais ou menos assim, bom, imagina Abraão sendo um milionário, uma conta bancária farta, casas na praia, mansões, iate, né? Aí Abraão dá tudo isso para o filho dele, milhões e milhões de reais em patrimônio. Aí ele resolve comprar um relógio para um filho, ele resolve comprar um carro popular para o outro filho, e dizendo assim, olha, esse aqui é o presente que o pai vai te dar, mas para o Isaac eu vou dar tudo que eu tenho. Ficaram felizes pra caramba, né? Se coloca aí no lugar deles, um pouquinho. Você já pensou no Isaac, né? Você queria ficar com o Isaac. Está vendo como a gente se compara? O tempo todo a gente está se comparando, porque ao se colocar no lugar desses irmãos, você já ia dizer assim, que injustiça! Se você participa de algum sindicato, amanhã você já estaria ligando para eles dizendo, olha, precisamos protestar. Nos dias de hoje você já faria uma faixa, mandaria um WhatsApp para o SPTV, primeira edição, amanhã às 6 horas. Ia dizer assim, estou protestando, Abraão é um homem injusto. Abraão é um homem injusto porque deu o seu patrimônio para Isaac, sendo que ele tinha outros filhos e nós só recebemos presentinhos. Eu quero os meus direitos. Eu quero abrir um processo. Não é verdade? Parece injusto, não parece? Mas qual dos irmãos deitou na oferta para ser morto? Quem que foi a oferta de sacrifício? Quando Abraão ainda não tinha tanta coisa assim, né? Ele era um homem temente a Deus. E Deus deu a ele uma promessa que daria a ele um filho abençoado, o filho da promessa, o filho da mulher de 90 anos, que não poderia ter filhos, que não podia ter filhos, agora tem. Ele já tinha um outro filho, mas era um filho de uma concubina. Mas agora Isaac, Deus diz, pega o teu filho Isaac e vai matar ele em sacrifício e adoração a mim. Abraão pega Isaac,
leva, prepara a lenha, põe o filho deitado no sacrifício. Quando ele vai tocar fogo, Deus fala: Abraão, Abraão. Aí ele ouve o barulhinho. Que som gostoso, né, irmão? Quando ele ouviu o barulho, era a oferta que Deus estava colocando no lugar de Isaac. Isaac foi uma oferta de sacrifício. Os outros não passaram por nada disso. Os outros não tiveram nada disso. É justo Isaac ser o herdeiro? Ou é injusto? Você percebe como mudou o nosso entendimento? Quando nós conseguimos compreender essas coisas, a gente começa a perceber que a maneira da gente julgar, ela é errada. Por quê? Porque nós julgamos de forma precipitada. Nós julgamos por aquilo que vemos, mas nós não vemos todas as coisas. Nós não conhecemos todas as coisas. Nós julgamos as pessoas porque julgamos naquilo que vemos, mas nós não sabemos as motivações. Nós vemos hoje um ladrão de margarina ser preso porque é ladrão, porque roubou a margarina. Ele é ladrão. Mas também vemos aquele que rouba banco, e a gente diz: poxa, mas o outro só roubou uma margarina. Mas aí ele diz assim: é porque eu não tinha nada para comer em casa. Aí você diz: poxa, era só uma margarina. Aí o outro que roubou o banco, você diz: esse precisa ser preso. Por que ele precisa ser preso se os dois tiveram a mesma atitude? Não, é porque o outro quer pegar dinheiro para desfrutar, e o outro só quer dinheiro para comer. Gente, os dois são ladrões. De uma sociedade organizada, isso não é para correr, isso não é para acontecer. Se nós vivêssemos aqui uma anarquia, se nós vivêssemos aqui terra de ninguém, aí poderíamos cada um decidir fazer o que bem quer. Mas graças a Deus ainda nós temos uma certa ordem. Já pensou? Se alguém chegasse e dissesse: hoje eu vou morar na sua casa. E você dissesse: não, a casa é minha. Ela pegava, levantaria uma bandeira do MST e disse: eu sou sem terra e vou invadir a sua casa, porque eu tenho direitos de invadir sua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós, quando julgamos só por aquilo que vemos. Por isso, a palavra do Senhor nos mostra aqui no texto que nós precisamos começar a transformação das nossas vidas pela nossa cabeça. Se não mudar aqui, não muda nada. Se nós não permitirmos que o Senhor nos mude e nos transforme, as coisas não acontecem. Eu os exorto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto. Se nós queremos a herança, temos que oferecer sacrifícios. Porque senão, irmãos, o que nós vamos ter é o quê? Presentes. Se nós queremos herança, temos que fazer por merecer a herança. Porque se não fizermos por merecer a herança, o que vamos ter somente presentes. E às vezes nós brigamos com Deus, porque Deus quer dar presente, né? Mas a gente também não dá sacrifício. Então quer dizer o quê? Que eu tenho que matar alguém para Deus?
Então quer dizer o quê? Que eu tenho que dar R$1.000, R$10.000, R$50.000 da sua casa, assim na Escritura? É esse sacrifício que Deus está falando? Não. O sacrifício, ele está dizendo aqui, apresentai-vos como oferta de sacrifício ao Senhor. O que é a oferta de sacrifício ao Senhor? O seu culto. O seu culto racional. Culto que você oferece a Deus consciente do que você está fazendo. Por exemplo, você podia estar assistindo o Corinthians ganhar do Flamengo, o São Paulo perder, não sei quem está jogando, ver o Palmeiras perder, né? Você poderia estar querendo assistir Faustão, você poderia querer estar assistindo o filme, você poderia querer estar comendo mais churrasco. Ô, irmão, mais churrasco, irmão. Tem que ficar pelo menos mais uns 4 meses sem comer carne agora, nossa. Está entendendo? Mas aí você conscientemente escolheu o quê? Oferecer ao Senhor um culto. Você está oferecendo um culto espontâneo. Só se alguém pôs a arma na tua cabeça para vir para cá. Alguém fez isso aqui? Alguém te obrigou? Às vezes tem uns caras que são obrigados pela esposa. Você precisa ir comigo. Se não for comigo, eu vou entrar em greve nessa casa. Aí o cara fala assim, então eu vou, vai. Aí o cara vem na igreja, mas ele senta aqui com a má vontade, porque a mulher falou que vai fazer greve de todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, são todas as coisas. Aí o cara fica assim, meu Deus, uma semana não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar. Então eu vou na igreja. Ele veio consciente? Veio espontaneamente? Isso é culto? Não é culto. Filho, levanta aí, vamos, filha, vamos para a igreja, precisamos ir para a igreja. Eu não gosto de ir na igreja, eu não quero ir na igreja. Vamos. Se você não for, a mãe não vai dar dinheiro para você fazer isso. Se você não for, eu vou falar para o teu pai para fechar a carteira, você não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vou fazer o bolo que você gosta. Aí o filho e a filha faz o quê? Então, vou. Ela veio espontânea? É sacrifício? Vai ganhar o que de Deus? Você tem direito a um presentinho. Presente. Você percebe por que algumas pessoas não têm herança? Só são presenteadas. Aí essas pessoas que são presenteadas gostam de se comparar às outras, não é verdade? Porque todo ser humano se compara. Aí olha para o outro e vê que o outro está abençoado e diz o quê? Deus ama ele, mas não ama a mim. Poxa, todo mundo faz isso com você, até Deus, né, irmão? Poxa, que vida, hein? Mas está aqui um princípio que nós precisamos entender, para que eu saiba, para que eu possa concordar que o desejo de Deus é bom, é satisfatório e fadado ao êxito, eu preciso mudar essa minha cabecinha de minhoca e começar a entender a importância do meu culto. E culto não é somente vir à igreja, sentar e cantar e levantar a mão. Culto também é servir a Deus. É também se colocar à disposição de Deus para cuidar das outras pessoas. É de dar um sorriso, é de abraçar, de beijar, de cuidar, de ver qual é a sua necessidade. Nós hoje estamos acostumados a ver um modelo de culto onde as pessoas sentam e são praticamente servidas, não é verdade? É como se a igreja se tornasse um grande drive-thru, onde as pessoas entram pela porta e pedem a Deus assim, eu quero um número 1. Me dá um número 4 com batata mal passada, com um pouco sal, Coca-Cola sem gelo. Aí elas vêm, sentam, aí Adonai vai lá na sala do pastor e fala assim, você precisa fazer isso, porque a pessoa pediu o número 3, assim, o pedido é sem ketchup, hein?
Aí o sacerdote vem e começa assim: recebe o seu número 4, recebe o número 2, recebe o número 5, o seu com catupiry, o seu sem catupiry, o seu com cebola, sem cebola. Quer dizer, está todo mundo sendo servido, não é? Mas ninguém serve, ninguém faz nada para ninguém. Todo mundo vem só para pedir e buscar, só vem aqui para reter, e esquece que nós precisamos mudar a nossa cabecinha. Porque se nós não mudarmos a nossa cabecinha, o que vamos ter de Deus é só presentinho. Sendo que, sendo herdeiro de Deus, nós temos à nossa disposição toda a herança do reino de Deus. E uma das coisas, atributos que Deus nos dá como privilégio de sermos filhos dele, herdeiros e co-herdeiros de Deus, é que nós temos autoridade sobre o nome de Jesus. E tudo que eu peço, recebo. É mais ou menos como se você tivesse, antigamente tinha mais isso, eu não sei se tem muito, alguns bairros até ainda mantêm esse costume da cadernetinha. Você vai lá no mercadinho, você vai lá na quitanda, aí você paga uma vez por mês, o cara marca na caderneta. Peguei 1 quilo de tomate, caderneta. O Marlon pegou 1 quilo de tomate dia tal. Eu queria pegar 1 quilo de feijão, o Marlon pegou 1 quilo de feijão no dia tal. Aí chega no final do dia, a gente vai ver o que tinha na caderneta e a gente paga. Não é assim? Tem pessoas que acham que é dessa forma ainda. Que a nossa vida se resume assim, a gente vai juntando na caderneta. Irmãos, hoje, entenda, vamos mudar a cabeça. Nós precisamos mudar aqui a cabeça. Senão a gente vai passar a vida inteira recebendo presentinho. E o que seria esse presentinho? Presentinhos são pequenas bênçãos que o Senhor nos dá. Que nós pedimos a Ele, pedimos, mas você já reparou que tem coisas que a gente pede e nunca chega? É mais ou menos quando a gente chega para o pai e fala assim: pai, me dá isso. O pai fala assim: não, você não merece, não foi bom menino. Mas um dia ele resolve falar assim: bom, ele foi um bom menino, então eu vou dar para ele um presentinho que ele quer. Aí dá um presentinho, o filho fica feliz. Aí você fala assim: poxa, glória a Deus, Deus me deu. Você fica feliz da vida, ótimo, mas isso não é herança, isso é presentinho. Por isso se vê tanta gente ainda perturbada, a gente vê tanta gente oprimida, tanta gente sem paz. Não era para ser herdeiro? E herdeiros de Cristo recebem alegria, recebem paz, tranquilidade, passam a ter controle, domínio, porque o Senhor está nelas e elas estão sendo governadas por Deus. O seu pensamento está sob controle, a ansiedade já não toma mais conta do seu coração. As pessoas não se precipitam mais, agem de forma correta. Mas você reparou que ainda tem gente que não consegue? Mas tem bênção, não tem? Presente. Irmãos, Lucas está dizendo: eu os exorto. Paulo diz: eu os exorto. Muda aqui. Começa a oferecer a Deus sacrifício. Porque sacrifício dá direito à herança. A mensagem é muito simples. Eu falava aqui de manhã, para que a gente possa compreender bem este texto e a gente possa aplicar de forma correta na nossa vida, nós precisamos ser pessoas ensináveis. Você já viu pessoas que dizem assim: eu sou assim mesmo, deixa eu que eu sou assim mesmo. Já viu gente assim? Você nunca falou isso, né? Espero que não. É só em outros lugares que a gente vê gente assim. Alguma discussão, alguém veio falar para você algo que você estava errado, que precisava mudar, e aí você fala assim: me deixa que eu sou assim, é o meu jeito.
É. Quando você diz isso, você está dizendo assim: eu sou um vaso construído e que não tem mais jeito de ser quebrado e moldado. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos como barro na mão do oleiro, não é verdade? Se o oleiro percebe que o vaso não ficou legal, o que ele faz? Ele desfaz e faz de novo um vaso do jeito que ele quer. Mas quando você diz, eu sou desse jeito, você está dizendo, ó, o vaso já foi feito, já está seco. Portanto, o vaso só serve para quê? Para quebrar ou para ficar num canto jogado, para ser enfiado lixo, cacareco e um monte de coisa lá. Porque se o vaso tem alguma utilidade, o vaso serve para quê? Bom, se eu não posso encher o vaso, pelo menos se o vaso for bonito, eu uso ele de forma decorativa. Então, pelo menos eu vou deixar a casa bonita, para que as pessoas chegam, nossa, que vaso bonito. Você vai comprar em Londres. Você nunca vai dizer assim, ai, comprei lá no Brás. 25 de março. Né? Não, você chique, ó. Nossa, se fosse leiloado, eu arrumava a minha vida. Um vaso bonito, você coloca lá, deixa a tua casa bonita, você põe umas flores, né? Mas um vaso que foi feito, mal feito, que não serve para nada, ele só serve para ser colocado no lugar, para ser usado como lixo. E aí, trazendo para a nossa vida, um vaso que não tem utilidade, que serve só para lixo, a gente pensa assim, bom, tristeza, presta? Então joga no vaso. Não é lixo? Amargura, é bom? É lixo? Joga no lixo. Ressentimento é bom? Então, é lixo? Joga no lixo. Maldade é bom? Joga no lixo. Ira é bom? Joga no lixo. E a gente vai pondo tudo no lixo. Aí você que é um vaso inútil, está cheio do quê? De lixo. Agora, se você é ensinável, se o vaso não ficou legal, o que você faz? Deus, faz de novo. Faz de novo. Pessoas ensináveis têm esse pensamento. Por isso, quando eu falo aqui para vocês o que Paulo está nos ensinando, ele está dizendo, gente, pelas misericórdias de Deus, vamos mudar a nossa cabeça, e vamos deixar com que o Senhor nos ensine, vamos ser ensináveis, para de usar essa maldita frase, quer dizer, aqui não tem, mas se você ficar sabendo de alguém, você diga para ele, não use mais essa frase, eu sou assim mesmo. Deixa eu que eu sou assim mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja ensinável. Para quê? Para que Deus possa mostrar para você, para que você possa concordar que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Aí você vai ver o quanto Deus é bom. Aí você vai ver como Deus cuida de você. Aí você vai ver como Deus quer cuidar dos seus negócios. Aí você vai ver como Deus quer projetar você para coisas grandes. Porque em vez de você dizer assim, eu fui tentar prestar a faculdade, não passei. Deus sabe de todas as coisas. Eu fui comprar um carro. Nossa, era o carro dos meus sonhos. Tinha lá um friso assim, que lindo. Eu entrei no carro, cheiro de novo, maravilhoso. Mas Deus sabe, não era para mim. Já reparou? Essa frase sempre está no finalzinho da frustração. Estou frustrado, Deus sabe. Olha, eu entrei na casa, pastor, era a casa dos meus sonhos. Nossa, quando eu entrei no quarto, eu me vi deitado na cama, naquele quarto, pastor. Eu já até imaginei um quadro que eu tenho assim na parede. Você conseguiu? Não, porque não era vontade de Deus.
Se eu sou herdeiro, eu olho para casa e falo assim, aquela casa ali, eu vou trabalhar, eu vou estudar, minha casa vai ser naquele padrão ali, eu vou comprar aquela casa ali. Sabe por que eu penso assim? Porque eu sei que o pensamento de Deus é bom. E se Deus pode me dar capacidade para eu chegar a comprar uma casa como essa. E aí você vai, estuda, trabalha, corre atrás, faz o que tem que fazer, investe no que tem que investir, e você compra. Mas quando você só recebe presentinho, aí você fala assim, Deus, dá para mim. Aí eu me lembro de uma música dos anos 80, que a gente cantava, dá, dá, dá. Vocês estão entendendo, irmãos? Muda a cabeça, vai. Deixa Deus começar a trabalhar na sua vida. Eu tenho trabalhado tanto nessa igreja, para que vocês entendam isso. Se vocês conseguirem compreender, vocês vão concordar que o desejo de Deus é bom. É perfeito e agradável. Quando você começa a entender isso, o céu vai se abrindo, nosso entendimento vai se abrindo, e aí você começa a perceber assim, olha, eu vou investir nisso, porque Deus está comigo nisso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu começo a fazer projetos, mas eu não faço projetos onde eu excluo o meu serviço a Deus. Eu não faço projeto onde Deus tem a sobra do meu tempo. Eu começo a fazer projetos onde Deus está sempre como centro dos meus projetos. Você já reparou assim? Olha, vamos trabalhar nesse propósito? Não vai dar, pastor. Por quê? Porque eu tenho isso. Então tá bom. Então você finaliza isso, a gente começa aquilo, tá bom? É que não vai dar, pastor, porque depois tem isso. Então tá bom. Então quando você concluir isso, a gente começa um projeto. Então, mas eu estava pensando, pastor, que tem isso que eu estava pondo nos meus planos. Nunca dá. Pois Paulo está nos ensinando aqui a mudar, a inverter isso. Muda o pensamento aí. Começa pela tua cabeça, muda aí. Primeiro Deus. Primeiro culto, primeiro adoração, primeiro sacrifício. Porque Isaac não recebeu a herança antes do sacrifício. Ele recebeu a herança depois do sacrifício. E aí o sacrifício vem primeiro. E aí quando nós cantamos aqui, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, a gente começa a entender o que, irmãos? Primeiro o culto. Primeiro, adoração a Deus. Primeiro, o templo adora. Primeiro, o templo adora. Primeiro, o templo serve. Primeiro, o templo cultua. Depois você vai perceber, você vai concordar comigo, que o desejo de Deus é bom, perfeito e agradável. Aí depois você vai entender isso, mas primeiro eu cultuo. E aí os seus projetos, Deus não quer anular nenhum dos seus projetos, gente. Deus quer que você realize todos eles, que vocês desfrutem de todos eles, mas não dá para você querer desfrutar todos eles e deixar o templo para adorar no final, porque você não vai adorar. E se você não adorar, junto comigo, o que vocês vão receber? De novo, o que vocês vão ganhar? Você quer presente? Você ouviu? Eles não querem mais presente. Vocês querem o quê? É isso que Deus quer produzir na nossa vida. É isso que Ele vai produzir na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você será herdeiro de Deus. E não simplesmente alguém que recebe presentinhos. Você vai receber herança de Deus. Recebe aí, recebe em nome de Jesus aí. Que nessa noite você saia daqui já com a sua cabeça renovada. Que você já comece a sua semana com a tua cabeça
transformada, para que Deus possa realizar a perfeita e agradável vontade dele, para que você perceba como é boa a vontade de Deus, porque quem gosta de dizer que está na prova, não conhece a bondade de Deus. Se gosta de dizer, estou no deserto, não gosta, não conhece a Deus de verdade. Porque quem conhece a Deus sabe que Deus não queria deserto. Deus queria o quê? Canaã. Terra prometida. Terra que mana leite e mel. Essa era a vontade de Deus. Esse era o sonho de Deus. Esse era o projeto de Deus. O deserto era o quê? Caminho. 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 Está entendendo? Quando a gente entende claramente isso, quando você diz, Deus me pôs no deserto, se Deus te pôs no deserto, irmão, então não é o mesmo Deus que eu creio, nem o Deus que eu prego. Porque o Deus que te põe no deserto, não pode ser o Deus que te tira da escravidão para te dar uma terra prometida. Por isso, primeiro, vamos saber qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. E quando a gente entende qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, a gente vai ver que a vontade de Deus nunca foi deserto. Deserto era só um caminho, porque eles não tinham rodovia, freeway, por exemplo. Eles não tinham carro. Naquela época, andava de cavalo, de a pé. Porque se eles tivessem, por exemplo, um carrinho, um fusquinha, que fosse, eles iam pegar a estradinha, talvez teriam ali alguns dias, e pegavam o fusquinha e chegariam lá rapidamente. Porque o trajeto de a pé levaria 15 dias. O Vili, por exemplo, depois do estiramento que ele teve ontem jogando futebol, esses caras ficam velhos, é interessante, né? As pessoas vão ficando idosas, vai começando a estragar tudo, né? O Vili, por exemplo, ia andando manquinho assim, mas chegava, não chegava? Por quê? Porque deserto é caminho, é passagem. Então, só que por que o povo achou que o deserto era o lugar que eles tinham que ficar? Porque eles não foram cultuar o Senhor. Porque quando a gente vê Deus falando assim, fala para o meu povo que eu vim aqui tirá-los para eles me adorarem. Aonde que eles iam adorar? Eles iam adorar no deserto. Eles iam adorar no deserto. Aí, primeira praga, segunda praga, deixa meu povo ir para te adorar, deixa meu povo ir. E aí o cão dos infernos não deixava. Aí, outra praga. Aí Moisés chegava lá, deixa meu povo ir para te adorar, para me adorar. E ele não deixava. Aí o povo foi. Chegou a montanha. Deus desce da montanha. Moisés, vai você. E eles ficaram. Enquanto Moisés adorava, o que ele recebia? Ele recebia a instrução do projeto de Deus. O projeto de Deus era bom, era perfeito e era agradável. O povo estava fazendo o quê? Estava fazendo bezerro lá embaixo no pé do monte. Aí eles choravam, ai, não tem água. Tô água. Água era o quê? Presente. Acabou comida, não tem comida. Ai, como era bom as melancias do Egito, os alho poró. Então Deus dava o quê? Come cordonizes. Cordonizes era o quê? Presente. Herança era o quê? Terra prometida. Mas eles ficaram no deserto recebendo um presentinho. E por que ficaram recebendo um presentinho? Porque eles foram para adorar a Deus e não adoraram. Eles foram lá para se prostrar diante de Deus e conhecer qual era o perfeito e agradável vontade do Senhor. Eles não quiseram. E por não quererem, morreram no deserto. Era a vontade de Deus essa? Foi projeto de Deus esse? Não. Mas eles saberiam se eles tivessem ido adorar a Deus. Se nós nos oferecemos como culto a Deus, quando nós oferecemos como sacrifício de adoração a Deus,
a gente para de receber presentinho. E toma a liberdade de dizer para você, se você quer ficar no presentinho, você morre no deserto, tomando uma aguinha um dia ou outro da rocha. Você morre no deserto, comendo codornizes de vez em quando. Você morre no deserto comendo um manazinho. Você vê até a nuvem proteger você, mas você morre também no deserto. Você vê o fogo de noite, mas você morre no deserto. Por isso tem tanta gente morrendo no deserto. Ô irmão, quem morre no deserto não é ímpio, não. Não é egípcio que morre no deserto. Quem morre no deserto é crente que não confiou em Deus. E isso tem que ficar bem claro para você fazer uma escolha. Quando a gente fala assim, fulano vai para o inferno porque não tem Jesus, não é crente. Aprenda, para você nunca mais cometer esse erro. Eles vão ser julgados pelo que eles escolheram. Mas se você escolheu a Cristo, então vá adorá-lo. Porque se você não o adorá-lo, você vai ficar entre a promessa e o lugar de onde você saiu. Mas você nunca chega onde Deus quer te levar. E você vai ficar no meio do caminho recebendo um presentinho. Por isso, Deus manda eu te exortar. Você viu como o texto começa? Eu exorto vocês. Exortar, irmão. Olha, eu não vim aqui dar cajadada em você, não. Ai, o pastor hoje foi dar cajadada. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O pastor não pode dar cajadada. Porque a palavra do Senhor diz que a ovelha conhece voz de pastor e não cajado. Porque se o pastor der uma cajadada na ovelha, a ovelha pega medo dele, ele nunca mais vai conseguir trazer essa ovelha para perto dele. Por quê? Porque o pastor anda com uma vara e com um cajado. A vara é para bater nos predadores, nos lobos, nos inimigos. E o cajado é para quê? Para pegar a ovelhinha que quer sair do rebanho, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Oi. Está entendendo? É para isso. Você percebe que é um instrumento de amor e não um instrumento para ferir? É um instrumento de amor. Por isso, a ovelha é treinada. O pastor fala, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E eu usei a brincadeira da palavra para você entender. Você já pensou em quem? Conhece a voz do homem, né? A ovelha também conhece a voz do pastor quando ele fica cuidando desse jeito. É pela voz. Vem aqui, menininha. Vem aqui, rebeldezinha. Vem aqui, vem aqui. Por isso, irmão, a gente conhece a voz do pastor. É pelo amor. Por isso eu te exorto, tendo misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É me colocar no seu lugar. É sentir a sua dor. Então quem sente a dor do outro, tem misericórdia. Deus te exorta na misericórdia. Mostrando para você o amor, mostrando para você o carinho, mostrando para você que te compreende, para que você possa mudar essa cabecinha. Muda a cabecinha, Mr. M. Eu quero que vocês entendam, irmãos, para que Deus possa abençoar vocês. Eu sonho muita coisa. E gostaria de realizar muitos sonhos. Mas entendo, irmãos, que, como eu gosto de sempre dizer, Deus não me chamou para ser pastor de tolo. E tolo eu já ensinei para vocês, é aqueles que não aprendem e não querem aprender. Deus me chamou para ser pastor de gente inteligente. Deus falou assim, eu vou te dar conteúdo, hein? Come, para você dar. E eu tenho feito isso. Tenho comido para você comer. Mas eu quero que você aprenda, irmãos, de verdade. Não quero que você seja vaso para ser usado de lixo. Eu quero que você, quando tiver que perdoar, perdoe. Quando você tiver que amar, ame. Quando você tiver que fazer as coisas no tempo de Deus, que você faça. Que você possa resolver as coisas do jeito que Deus quer que você resolva.
Quero que você seja usado por Deus. Por isso a gente colocou aqui o trabalho dos pequenos grupos, porque às vezes na igreja, irmãos, você não vai ter oportunidade. Pastor, dá oportunidade. Ô irmãos, eu entendo que o culto tem que ser voltado para Deus. Quando a gente começa assim, ô varão, posso apresentar uma canção? Não. Por quê? Por que não? Eu não sei quem você é, não sei de onde você vem, e nem sei qual é o seu testemunho de vida. Vou colocar no altar do Senhor para que as pessoas olhem para você e acreditem que você é o que eu não sei nem o que você é. Eu tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade com a posição que Deus me deu. Por isso quem prega aqui são pessoas que eu conheço e conheço a vida. Quem canta aqui são pessoas que eu conheço e conheço a vida. Agora chegar aqui assim, ó, pastor, eu tenho um CDzinho, ó, eu sou cantor. É, irmão, que bênção, hein? Vai cantar. Vocês não imaginam quantos convites as pessoas se convidam. Pastor, que igreja abençoada, né? Um dia eu vou cantar lá. Vai sim. Quando o Senhor vai me chamar? Um dia. E eu não estou mentindo, por quê? Porque eu vou conhecê-lo, não é verdade? O dia que eu conhecê-lo, um dia você vai. Né? É a mesma coisa quando os caras falam assim, pastor, a Ana vai poder casar? Vai, um dia. A Ana vai poder namorar? Vai, um dia. É isso que Deus quer que eu ministre no teu coração nessa noite. O Senhor mandou ministrar com amor. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra com exortação, cheia, carregada de mel, de amor de Deus. Para que você entenda, e eu quis ilustrar o máximo possível, para você poder compreender o quanto a gente é roubado, irmãos. Deus querendo fazer coisas boas e a gente recebendo presentinho. Deus querendo fazer coisas boas e a gente recebendo presentinho. Vamos mudar a cabeça. Vamos permitir que Deus tenha a liberdade de nos mudar. Seja ensinável. Deixa o Senhor te ensinar. Quanto mais você aprende, quanto mais você cresce, mais utilidade você vai ter. Quando você resseca, quando você não tem mais como ser moldado, você só vai ficar jogado no canto, cheio de lixo. E quando nós estamos cheios de lixo, a gente fala assim, mas, olha lá, aquele é bonito, vai bonitão, vai lá bonitão. Aí passa outro vaso cheio de azeite, vai lá cheião. E você fica aqui encostado, ninguém, só joga as cacarecas em mim, só coloca as coisas ruins em mim, só tenho isso, só tenho aquilo. Aí passa o vaso bonito, vai, nossa, que bonito esse vaso. É assim que nós ficamos. Sendo que Deus, a vontade de Deus é que você seja bonito, como aquele que foi bonito. Mas aquele bonito lá foi desmontado, montado. E ainda olhou assim, vou desmontar de novo. E montou mais uma vez. Até ficar bonito. Sendo que você, não. Deixa eu sou assim mesmo. Em nome de Jesus, nós não seremos mais assim mesmo. Amém? Palavra do Senhor para você.